Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é Deus te deu uma palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e versículo 16, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quais são as vozes que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do medo, a voz do receio, a voz da ansiedade, a voz da preocupação, a voz da angústia, ou você tem dado ouvido à voz do Senhor? Qual é a frequência que você está sintonizado? Como que você recebe essa frequência? Essa frequência, ela é uma frequência que te traz paz, que te traz tranquilidade, ou ela é uma frequência que te traz agitação? Com certeza, você deve estar nesse exato momento meditando no que estou te dizendo. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que a situação ela venha fugir do controle das mãos dos homens, o Senhor dos Exércitos, Ele está no controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle das mãos do Senhor. E muitas vezes deixamos a angústia, o medo, a tristeza, a ansiedade, a preocupação e a dúvida vir ao nosso encontro de uma maneira que toma todo o nosso ser. E nossa mente parece que não consegue pensar numa estratégia, numa saída. A nossa saída está em Jesus. Jesus, Ele é a porta. Jesus, Ele é a porta da nossa salvação. Jesus, Ele é a porta que vai nos conduzir por um caminho de bênção, por um caminho de santidade, um caminho que vai nos levar à vida eterna. Porque muitos cristãos estão dentro da igreja e estão vivendo uma situação assim. Deus está falando, Deus já te deu uma mensagem, Deus já te deu uma palavra, Deus já te deu um comando e você está ali, estagnado, paralisado, achando que não tem mais saída para você. Foi assim com Moisés. Moisés estava diante daquela imensidão de águas do Mar Vermelho. Moisés estava ali e atrás estava Faraó com o seu exército preparados para destruí-los. E Moisés, num momento de angústia, num momento de aflição, ele clamou ao Senhor, ele clamou ao Deus eterno. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga a eles que marchem. Muitas vezes Deus está te dando um comando, muitas vezes está te dando uma coordenada, muitas vezes o Espírito de Deus está te direcionando para você fazer algo e muitas vezes você fica ali, paralisado. Por causa do medo, por causa da ansiedade, ou por conta daquele mar que está à sua frente, ou por conta dessas águas tão agitadas que têm tentado paralisar a sua vida. Quais são as águas que têm paralisado a sua vida? Quais são os ventos que têm soprado ao teu encontro e você tem achado que é o teu fim? E você tem pensado em desistir, e você tem pensado em fraquejar, você tem pensado ali, mas e agora? O que vai ser de mim? Com certeza,
Moisés se deparou com esse sentimento humano, esse sentimento do medo, esse sentimento do receio, esse sentimento de que estava diante de uma imensidão de águas. E atrás estava Faraó com os seus cavalos e cavaleiros, preparados para destruir o povo de Deus. Mas o Senhor deu uma ordenança. O Senhor questionou a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Deus, ele deu uma ordem. Deus, ele já te deu uma palavra. Deus, ele já te deu um comando. E por que você insiste em ficar desanimado, paralisado, entristecido? A sua vitória, ela não depende exclusivamente dos homens. A sua vitória, ela depende totalmente de Deus. A sua vitória depende de Deus. É Deus quem garante a tua vitória. É Deus quem peleja por você. É Deus quem guerreia as suas guerras. É Deus quem batalha nas suas batalhas. Você é filho do Senhor Todo-Poderoso. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você é filho de um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, que tem o controle de tudo na palma das mãos. Um Deus que faz o impossível acontecer, que pega uma situação desfavorável e a torna favorável. Um Deus que muda trajeto, que muda história, que muda trajetória, que muda perspectivas, que muda realidade para te dar vitória. Um Deus que traz livramento, um Deus que te liberta, um Deus que te restaura, um Deus que te transforma, um Deus que te cura, um Deus que está no controle de todas as situações da tua vida e da tua história. Hoje o Senhor está dizendo a você que está do outro lado dessa tela, assistindo ao nosso Palavra Profética: Deus já te deu uma palavra. E aí, o que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com o comando que Deus te entregou? Nesse segundo bloco, podemos ver o Senhor dando outra orientação, dando outro comando a Moisés. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Em outras palavras, de pés enxutos. Que poderoso é esse comando que Deus entregou a Moisés. Naquele momento, Moisés estava ali, diante de uma imensidão de águas. Atrás estava Faraó com seus cavalos e seus cavaleiros, e eles estavam ali, prontos, estavam ali completamente decididos a destruir o povo de Israel, a acabar com o povo de Israel, a acabar com cada um deles. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é um Deus que, quando Ele dá uma ordem, Ele dá um comando, Ele dá uma orientação, Ele sabe como Ele vai agir. E muitas vezes Deus, Ele permite certas situações para provar a nossa fé. Meditar nessa mensagem, meditar nessa passagem bíblica aonde mostra Moisés diante daquela imensidão de águas. Pare para você imaginar, pare para você visualizar, ter uma visão panorâmica do que está acontecendo. Moisés estava ali diante daquelas águas e o povo ali atrás não sabia como agir, nem como reagir diante daquela situação. O Senhor deu uma ordem. O Senhor, Ele disse a Moisés: ei, levanta a tua vara,
estende a tua mão sobre o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, de pés enxutos. E quando Moisés entendeu que ele precisava não apenas receber o comando do Senhor, mas obedecer ao comando do Senhor, de acordo com cada ponto que o Senhor havia ordenado, assim Moisés o fez. E quando Moisés realizou aquele comando, ele fez de uma maneira certa, de uma maneira prudente, que o mar se abriu. A Bíblia diz que o mar se abriu e no meio do mar um caminho foi feito. E naquele caminho não havia nenhum resquício de água. E o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho de pés enxutos. A minha pergunta para você aqui hoje no nosso Palavra Profética é: qual é o mar que está diante de ti? Qual é a situação que está diante de ti, que tem impedido você de obedecer ao comando do Senhor? Nós precisamos nos movimentar em fé. Nós precisamos nos mover em fé. Quando ele levantou a sua vara e ele estendeu a sua mão sobre o mar, diz a palavra do Senhor que o mar, ele se abriu. O mar, ele se abriu e ele fez um caminho aonde o povo conseguiu atravessar de pés enxutos. Deus, ele te dá comandos, ele te dá estratégias, ele te dá instruções precisas, que você precisa não apenas receber essas instruções, mas você precisa obedecer. Você precisa se mover, você precisa sair desse lugar chamado medo, chamado tristeza, chamado prostração, chamado angústia, nesse lugar chamado ansiedade, receio, pavor, dúvida, deixar de lado tudo aquilo que não vai lhe trazer nenhum benefício e parar naquele instante e fazer uma reflexão do que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor lhe falou? Qual foi a palavra que Deus te deu? Qual foi a palavra que o Espírito Santo de Deus te entregou? Essa palavra que Deus te entregou é um comando precioso. É um comando que vai fazer você viver o sobrenatural de Deus. E você precisa entender que a obediência desse comando é necessária. Quando paramos e olhamos essa passagem aonde Moisés estava com aquele povo atravessando o Mar Vermelho de pés enxutos, nós podemos tirar muitas lições. A obediência é necessária. Ouvir o comando é muito importante, mas obedecer o comando é mais importante ainda. Não adianta você receber uma palavra de Deus e ficar paralisado, e ficar com medo, receoso, angustiado, sentindo pavor, achando que é o seu fim, achando que não tem mais uma perspectiva de mudança da realidade que você está vendo diante dos seus olhos. Hoje o Senhor está falando com você, meu amado, está falando com você, minha amada irmã. Deus está dizendo para você: eu já te dei a palavra, eu já te dei o comando.
Por que você está clamando se eu já falei para você que é para você fazer assim? E assim você verá a minha glória. E assim você verá o meu agir, assim você verá o meu livramento. Assim você vai desfrutar da minha bênção na tua vida. Por que você insiste em andar em teimosia? Por que você insiste em caminhar num caminho de retrocesso? Olha o que Deus está falando com você hoje aqui no Palavra Profética. Deus está falando com você que Ele já liberou uma palavra. Deus já te deu uma palavra. Deus já te deu uma palavra. E a palavra que o Senhor te deu foi para você marchar. Foi para você ir adiante. Foi para você não olhar para a direita nem para a esquerda, mas para você seguir em frente, porque o Senhor é quem está pelejando por você, pela tua casa, pela tua família. É o Senhor quem vai na tua frente. É o Senhor quem está pelejando por você. E por que você insiste em permanecer no estado de paralisia? Por que você insiste? Se Deus já te deu uma palavra, mova-se dentro da palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Pare de dar ouvido às vozes que não vêm de Deus. Pare de sintonizar em frequências que não vão te trazer nenhum benefício. É momento de você avançar. É momento de você marchar e adiante daquilo que Deus preparou para a tua vida, para a tua história, para a tua jornada profética nessa terra. Qual foi o comando que o Espírito Santo de Deus te deu? Qual foi o comando que Deus liberou sobre a tua vida? É momento de você parar, refletir e obedecer ao comando que Deus já te entregou. Deus já te deu uma palavra. Caminhe dentro dessa palavra que Deus te deu. Caminhe dentro daquilo que Deus preparou para você. E você vai viver um momento profético. Quero declarar sobre a tua vida, nesse momento profético, que você recebeu a palavra de Deus, recebeu o comando de Deus e você irá se mover em fé. Você está se movimentando em fé dentro da palavra que Deus liberou sobre a tua vida. E você será bem-sucedido em todos os seus caminhos, porque você deu ouvido à palavra do Senhor, deu ouvido à voz do Senhor, que te entregou uma palavra, que liberou uma palavra sobre a tua vida. E você vai colher os frutos da obediência e saberá que o Senhor, Deus poderoso, é contigo. Assim como o Senhor honrou a vida de Moisés, que obedeceu ao comando do Senhor, que levantou a sua vara e estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar se abriu. Assim como ele fez, tanto no momento que o mar se abriu, como após toda a travessia do povo de Israel, Deus ordenou que ele repetisse o mesmo comando. E quando ele repetiu esse comando, o mar se fechou, o mar voltou ao seu lugar de origem e os egípcios que estavam perseguindo ele e aquele povo foram mortos no meio do mar. Deus está te dando um comando e você precisa obedecer esse comando.
e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém? E se você ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem assistido, curtido, comentado e compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!